Olá a todos meus amigos e amigas que estão estudando, se preparando para o concurso da Câmara Municipal de São Luís. Neste primeiro vídeo trabalharemos o título 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Luís. Neste título tem as disposições preliminares que vão do artigo 1º ao artigo 14. Tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson Rocha, sou professor para concursos públicos na área de direito constitucional e de legislações específicas voltadas para o poder legislativo, tá bom? Então, vamos iniciar essa nossa primeira aula. O arquivo do regimento que achei consta no site, da própria Câmara de São Luís, e tem o arquivo inicial com outros arquivos constando as alterações ao regimento. Então, aqui na leitura que fizermos, vai constar o arquivo do original com as alterações que os outros arquivos que constam no site da Câmara vão apresentar. É claro que se até o edital sair houver uma compilação no site, eu faço a adequação aqui para você, faço a releitura para eu analisar se houve alteração. Se não tiver havido alteração, a gente segue de onde paramos após o edital, tá? Esse primeiro título, que trata das disposições preliminares, tem apenas 2 capítulos: a própria disposições preliminares e o capítulo da instalação da Câmara Municipal, da legislatura, do início dos trabalhos dos parlamentares. Vamos fazer, portanto, a leitura e, à medida que houver necessidade, eu vou comentando. Normalmente, todos os artigos eu faço comentário, dificilmente eu passo por cima apenas lendo. Vamos lá. Título 1 já pula para o capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º. A Câmara Municipal é o poder legislativo do município e compõe-se de vereadores eleitos nas condições e termos da legislação vigente e tem sua sede no Palácio Pedro Neiva de Santana, nesta cidade. Para quem não conhece, fica lá no centro histórico, lá no centro de São Luís. Então, se qualquer coisa que a prova trouxer relativo à sede, você tem que saber apenas esse nome: Palácio Pedro Neiva de Santana, certo? Além disso, você tem que saber que quem faz parte do Poder Legislativo no município de São Luís e em qualquer município são os vereadores, As condições e os termos de sua eleição vai constar na legislação eleitoral, então você não precisa se preocupar em saber disso. Os vereadores, gente, você precisa saber as quantidades que a legislação apresenta. No caso de São Luís, há 31 vereadores determinados pela lei orgânica, não é nem pelo regimento. Quem vai determinar é a própria lei orgânica, Ela que vai dizer quantos parlamentares vão representar o povo aqui em São Luís. A Constituição Federal, lá no artigo 29, inciso 4, estabelece um limite máximo, Lá ela faz uma gradação. A cada 2 vereadores, uma quantidade máxima de habitantes para fazer a representação. No caso de São Luís, na época, São Luís tinha entre 900 e 1.200.000 habitantes. Então, se encaixava na possibilidade de ter até 31. Então, a lei orgânica de São Luís estabeleceu o máximo permitido. Atualmente, São Luís já tem mais de 1.200.000 habitantes. Se a Câmara quiser, pode haver alteração à lei orgânica para estabelecer 33 representantes em São Luís e não mais 31. Mas quem vai estabelecer é a própria lei orgânica. O que a Constituição Federal faz é apenas estabelecer um limite máximo. Artigo 2º. A Câmara tem funções legislativas e julgadoras, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, também atribuições de controle e assessoramento dos atos do Executivo e pratica atos de administração interna. Então, o Poder Legislativo como um todo, pessoal, ele tem essas funções. Função típica de legislar e fiscalizar e função atípica, não é a realização normal dela, seria dos outros poderes, mas também tem função atípica de julgar. A gente sabe que a função típica de julgar é do judiciário, mas atipicamente, que a gente chama, o legislativo pode julgar também, Veremos aqui agora nos parágrafos
situação de julgar vereador e prefeito, por exemplo. Mas vamos ver já já. Também tem função atípica de administrar. A função típica de administração nos poderes é do executivo. Só que os demais poderes podem administrar, como vai acontecer agora nessa contratação de vocês. A contratação através de concurso vai ser realizada pela Câmara Municipal. Não tem nada a ver com o prefeito da cidade. O prefeito da cidade não vai ter envolvimento em nada na realização desse concurso que vai abrir o edital e, se Deus quiser, vai realmente sair até o dia 25 de junho de 2018. Tá? Então, vamos passar a leitura das funções, sejam elas típicas ou atípicas, que a Câmara possui por ser um órgão do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. A função legislativa consiste em deliberar por meio de leis, decretos legislativos e resoluções sobre todas as matérias de competências do município. A gente vai ver na lei orgânica do município de São Luís que há disposições que são de competência do município, e aí quem vai legislar sobre o tema é a Câmara, com a sanção do prefeito, através de leis, ou algumas vezes a competência é do município, mas através exclusivamente da Câmara, não vai passar pelo prefeito, e aí será por decretos legislativos ou por resoluções, a depender se o ato é externo, aí chamamos de decretos legislativos, ou internos da Câmara, chamamos isso de resoluções, mas numa aula oportuna ficará bem claro isso quando tratarmos das proposições, tá? Mas é isso que você tem que saber. Criação de normas é uma função legislativa e essa função é típica do legislativo, no nosso caso aqui municipal, é a Câmara Municipal. Parágrafo 2º ainda do artigo 2º. A função de fiscalização externa é da Câmara Municipal, só que ela é exercida com auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, um órgão estadual. Esse órgão estadual ele auxilia tanto a Assembleia Legislativa, que é um órgão estadual, quanto todas as câmaras municipais dos 217 municípios do nosso estado, certo? Faz essa fiscalização, esse auxílio a essa fiscalização externa. Então, esse auxílio do TCE compreende a linha A apreciação das contas do exercício financeiro apresentadas pelo prefeito e pela mesa da Câmara. A mesa, gente, é um órgão da Câmara, é um órgão que representa a Câmara perante os outros poderes, perante as outras autoridades, tá? Então, é um órgão que a gente vai ver mais à frente, que é formado por um presidente, por 3 vices e por 5 secretários. São 9 membros, não é só um parlamentar que representa a Câmara, portanto, tá? Aqui no caso vai ser a mesa. Então, mesa diretora é um órgão representativo, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito legislativo. Mas também, o que o Tribunal de Contas auxilia? Letra B, a linha B, acompanhamento das atividades financeiras do município, e a linha C, julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Parágrafo 3º. A função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre o prefeito, secretários municipais, mesa do legislativo e vereadores. Não se exerce sobre os agentes administrativos sujeitos à ação hierárquica, né? É só contra os agentes políticos. Contra você, por exemplo, não vai ser a própria Câmara que vai fazer. Vai ser o seu chefe imediato que vai fazer essa ação hierárquica, via de regra, é o presidente da Câmara sozinho, tá? Parágrafo 4º. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo Municipal mediante requerimento e para as demais esferas por meio de indicações. Mais à frente também, quando tratarmos de proposições, nós vamos ver que tem 2 tipos que são esses que constam aqui. Requerimentos e indicações, né? São 2 tipos de proposições. Quando for sugestão de medida de interesse público para encaminhar ao prefeito, ao executivo municipal, eu faço isso por meio de um requerimento. Quando for para qualquer outra esfera que não seja na prefeitura, não seja para o executivo municipal, aí a Câmara vai utilizar a proposição chamada indicação e não
requerimento, tá? Mas seja de um jeito ou de outro, fazer sugestão é uma função de assessoramento, não uma função de controle, não uma função administrativa, não uma função fiscalizativa, tá? Fiscalizadora, né? Melhor falando. Então, na prova, se vier a pergunta, é simples, gente, é simples, mas pode lhe confundir. Então, fique atento aos principais termos. No caso aqui de função de assessoramento, é essa sugestão. Falou em sugestão, falou em função de assessoramento. Parágrafo 5º. A função administrativa é restrita à sua organização interna, à regulamentação de seu funcionamento e à estruturação e direção de seus serviços auxiliares. Função administrativa, vamos resumir em organização interna. Falou de organização dos servidores da casa, vamos tratar que a Câmara está exercendo uma função administrativa e não uma função julgadora, por exemplo, uma função legislativa, por exemplo, né? Função administrativa nesse sentido de organização interna de sua casa, de sua cozinha, de seu local de trabalho. Então, é nesse sentido. E função julgadora? Parágrafo 6º. A função julgadora decorre da aplicação das disposições legais referentes às responsabilidades do prefeito e dos vereadores. Então, quando a Câmara vai aplicar alguma punição por ordem da Constituição Federal ou da lei orgânica, exerce essa função através de sua função julgadora, né? Seja perante o prefeito, seja perante os vereadores. Artigo 3º. As sessões da Câmara, exceto as solenes, que poderão ser realizadas em outro recinto, terão obrigatoriamente por local a sua sede, considerando-se nulas as que se realizarem fora dela. Então, via de regra, todas as sessões da Câmara... Professor, quais são as sessões da Câmara? Não precisa saber ainda. Está lá na frente, quando tratarmos do título que trata das sessões da Câmara, vamos abordar. É lá para o artigo 117. Lá vai constar sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, painéis e audiência pública. São estas as sessões da Câmara. Beleza. Aqui o que o artigo 3º dispõe? Exceto as solenes, que pode acontecer em outro recinto, todas as demais terão obrigatoriamente que acontecer na sua sede. Qual é a sede, professor? Já me esqueci. Está lá no início, gente. Palácio Pedro Neiva de Santana. Dê um jeito de decorar isso. Se acontecerem fora da sede, via de regra, vão ser nulas todas elas que se realizarem fora da sede, portanto. Tá? O parágrafo 1º abre exceção. Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara. Alguma coisa aconteceu que não tem como os parlamentares acessarem a Câmara. Ou outra causa que lhe impeça a utilização, e aí vai constar isso, que houve esse impedimento, alguma causa impeditiva, a Câmara poderá, por decisão da maioria qualificada, reunir-se em outro local na cidade de São Luís. O que é maioria qualificada, Anderson? É uma maioria diferente da maioria simples. Existe a maioria absoluta e a maioria de 2/3 dos membros, né? Vou fazer a distinção mais à frente também sobre esses conceitos. Maioria simples é a maioria dos presentes. Maioria absoluta é a maioria de todos os membros da Câmara, dos 31 parlamentares, independentemente do número de presentes. E a maioria de 2/3 é a maioria de 2/3 de 31, né? 31 vezes 2 dá 62. 62 dividido por 3 dá 20,33333, né? Então, bota 21 parlamentares tem que estar presente quando exigir 2/3 de parlamentares, tá? Aqui ele só fala maioria qualificada. Então, não dá para saber se a prova trouxer algo desse sentido, ela vai dizer maioria qualificada, necessariamente, para poder haver essa reunião fora da sede. Tá? Ela não vai vir com maioria absoluta, mas se vier com maioria simples, aí vai estar errado, porque maioria simples é o mínimo possível. Maioria qualificada é algo diferente do simples. Simples também é chamado de relativo, viu? Seja maioria simples ou relativa, o que for diferente vai ser maioria qualificada, podendo ser absoluta ou maioria de 2/3. Tá? Tente internalizar isso, anote isso com carinho e vamos para frente.
Parágrafo 2º. Na sede da Câmara não se realizarão atividades estranhas às suas finalidades, sem prévia autorização da Presidência, podendo ser utilizadas por partidos políticos e outras entidades legalmente constituídas, mediante prévia autorização da mesa diretora. Presta atenção. Via de regra, não pode utilizar a sede da Câmara para assuntos diversos das suas atividades previstas no regimento. Ponto. Excepcionalmente, o presidente, via de regra, pode autorizar a utilização da Câmara para qualquer outro assunto, certo? Contudo, quando o assunto for para utilização de partidos políticos ou outras entidades legalmente constituídas, aí não pode ser só o presidente que pode autorizar. Tem que ser uma autorização de todos os membros da mesa diretora. Conforme já mencionei no início, a mesa diretora é composta por 9 parlamentares. O presidente é um deles, mas tem mais 3 vices e 5 secretários. São 9 membros, né? Muita atenção. Artigo 4º. A Câmara dos Vereadores reunir-se-á anualmente na sede do município de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Uma coisa que sempre falo quando trato sobre o poder legislativo, seja só na aula de direito constitucional, seja quando me aprofundo na aula de regimento interno, é que você é obrigado a gravar essas datas aí. Ah, não acredito, professor, tem que acreditar. Por incrível que pareça, as bancas, praticamente todas as provas, escreva isso, todas as provas batem em cima dessas datas. Bota dia 1º de janeiro até dia 30 de junho, bota de 2 de fevereiro até dia 18 de julho. Erra um diazinho, errou a questão. Dê um jeito de memorizar. Imagine que são filhos seus. Um nasceu em 2 de fevereiro, outro dia 17 de julho, outro dia 1º de agosto e outro dia 22 de dezembro. Dê um jeito de memorizar. O que vai acontecer nesses períodos de tempo? Via de regra, esse é o período da sessão legislativa ordinária. Sessão legislativa ordinária, portanto, vai de 2 de fevereiro até o dia 22 de dezembro, tendo um recesso parlamentar do dia 18 de julho até o dia 31 de julho e do dia 23 de dezembro até o dia 1º de fevereiro. Entendido? Então, tem essa organização. Sessão legislativa ordinária, é esse o conceito. É um período de 1 ano, duração de 1 ano dentro da legislatura. Legislatura é outro conceito. Quando fizer o resumo mais à frente, vai ficar bem claro esses nomes para você. Legislatura é uma coisa, que já vamos ver no artigo seguinte. Sessão legislativa, que é isso que consta aqui no artigo 4º, é outra coisa. É um período de tempo menor do que a legislatura, tá? Vamos trabalhar isso com calma mais à frente. Vamos para o outro capítulo desse título que estamos trabalhando, que trata sobre a instalação. Mas instalação de quê, professor? A instalação da legislatura, gente. Do início dos trabalhos do legislativo. Vejam, artigo 5º. A Câmara Municipal instalar-se-á no 1º dia de cada legislatura, em horário e data de acordo com o edital de convocação, em sessão solene, com a presença da maioria absoluta dos vereadores e vereadoras eleitos, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes, que designará 2 vereadores de partidos diferentes para ocuparem os lugares de secretários, e em seguida proceder-se-á ao recebimento dos diplomas e das declarações de bens. Aqui, diversas questões, de outras provas, de outras câmaras, de outras assembleias, batem em cima desse mesmo conceito geral que tem aqui no artigo 5º. Vejam, para iniciar uma legislatura, o que é legislatura, Anderson? É o trabalho que os vereadores terão dentro do seu mandato, tá? Então, eles vão ser eleitos em outubro, portanto, foram eleitos, por exemplo, em outubro de 2016. Vão iniciar os seus trabalhos, a legislatura deles vai começar no dia 1º de 2017. No 1º dia de janeiro de 2017, nós vamos ter essa instalação da legislatura. Nós tivemos, professor? Faça a conjugação do verbo corretamente. Certo? Tivemos. Lá nesse dia, teve uma sessão solene.
Lá precisou estar presente a maioria absoluta de todos aqueles que foram eleitos, dos 31 eleitos. Qual é a maioria absoluta de 31? A maioria de qualquer número, gente, é a metade desse número. Olhamos para o número inteiro acima dele, consideramos esse número. Então é o primeiro número inteiro acima da metade. 31, a metade é 15,5, o primeiro número inteiro acima da metade é 16. Então, se no dia tiver pelo menos 16 vereadores, nós teremos essa sessão solene acontecendo. Quem vai organizar os trabalhos nesse dia? Um vereador. Mas como escolher um dentre eles? O regimento estabeleceu. Nós vamos pegar dos que estiverem presentes o que tem maior idade. E aqui eu chamo a sua atenção, não menospreze essa informação. Por quê? Outros regimentos estabelecem que quem vai ser o presidente não vai ser o mais idoso, mas sim, dentre os presentes, mas sim o mais idoso dentre aqueles que têm o maior número de legislatura dentre os presentes. De outra forma falando, será o vereador que foi vereador mais vezes. Se tiver alguém com a mesma quantidade de vezes que ele foi vereador, vamos ver a idade, aí sim vai ser o mais idoso dentre eles, tá? Aqui em São Luís não tem esse negócio de maior legislatura, não. Esquece quem já foi vereador, quem não foi. Vamos ver a idade de todo mundo dos que estão presentes. Quem for o mais idoso vai ser o presidente da sessão solene de instalação da legislatura, tá? Ele não vai trabalhar sozinho, ele vai ter assessoramento de outros 2 parlamentares. Quem vai escolher é ele próprio. Esse vereador mais idoso que esteja presente, ele vai escolher 2 vereadores, mas não do mesmo partido, mas de partido diferente. Eu não posso escolher 2 vereadores do PT, 2 vereadores do PMDB, 2 vereadores do PSDB, enfim, de qualquer outro partido para serem secretários. Tem que ser de partidos diferentes. Seguindo, gente, vamos lá. Também, dentro ainda do artigo 5º, ele fala que o vereador ele tem que entregar o seu diploma e a declaração de bens. O que é o diploma? Diploma é um documento formal. Vocês já receberam algum diploma? Com certeza já, né? Você concluiu o seu ensino médio, você recebeu um diploma. Concluiu, se já tem o nível superior, concluiu o nível superior, você tem o seu diploma de conclusão do nível superior. Os políticos, eles também recebem um diploma. De quê? De que eles foram eleitos pelo povo. Então, a Justiça Eleitoral vai emitir um documento formal chamado de diploma e vai fazer o ato de diplomação dos eleitos. Normalmente acontece em dezembro, após o mês de outubro das eleições. Então, em dezembro de 2016, tivemos a diplomação, em meados de dezembro, não tem uma data certa, mas é mais ou menos dia 15 de dezembro, tivemos a nomeação, a diplomação, de quem foi eleito em outubro de 2016. Esse diploma da Justiça Eleitoral deve ser entregue a estes secretários que estão assessorando o presidente nesse dia da sessão solene, né? Além desses diplomas, todos os vereadores deverão apresentar declaração de bens, gente. Todos nós, não só os parlamentares, não só os políticos, mas todos nós, quando vamos entrar em algum cargo público, a gente tem que fazer a declaração de bens. Porque quando sairmos, tem que haver um batimento e uma compatibilidade do que recebemos no efetivo exercício do serviço público quando saímos. Não posso ter uma diferenciação de patrimônio muito grande sem poder justificar isso, né? Se eu não tiver outra atividade externa, meu único recurso de renda foi o que eu recebi naquele período. Não tem como eu ter adquirido tantos outros bens sem ter outra fonte por fora, né? A não ser que seja uma fonte legalizada, aí tem como justificar. Mas se não for, aí vai ficar ato de improbidade. Parágrafo 1º, seguindo. Os vereadores presentes, regularmente diplomados, serão empossados após a leitura do compromisso pelo presidente nos seguintes termos. O presidente vai fazer a leitura, preste atenção. Não vai ser todo mundo. Todo mundo vai ficar ouvindo o presidente de pé. Prometo manter fielmente, cumprir e fazer respeitar a lei orgânica do município, as emanadas deste poder e promover, tanto quanto a mim couber, o bem público e a prosperidade do município de São Luís. Isso o presidente vai falar. Professor, preciso memorizar o que ele vai dizer? Via de regra não, gente. Eu nunca vi uma prova cobrar
se está certo o que foi dito pelo presidente ou não, né? E quando cai, normalmente está certo. É mais ou menos uma regra, só para tornar a alternativa correta. Quando eu já vi, sempre estava correta. Mas o que mais cai sobre esse tema do que é falado é esse ato contínuo. Após a leitura do presidente, o que os demais vereadores vão fazer? Ato contínuo, os demais vereadores presentes dirão: de pé, assim prometo. Ou seja, pelo regimento de São Luís, da Câmara de São Luís, os demais vereadores que forem eleitos e estiverem lá com com o diploma e a declaração de bens e estão tomando posse, eles não vão repetir o compromisso do presidente. Eles apenas vão dizer: assim eu prometo, tá? Outras câmaras obrigam os parlamentares a falar a mesma redação que o presidente falou. Então, todos os outros vão fazer a mesma redação. Prometo manter fielmente, blá, 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 até o final. Aqui em São Luís, não. Só o presidente faz a leitura completa do compromisso e, ao final, todos os parlamentares vão ter que dizer: assim prometo. Né? Prometo o quê? Fazer a mesma coisa que o presidente acabou de dizer. Tá? Essa é a formalidade. Ah, professor, mas isso não quer dizer que eles se comprometem da mesma forma? Sim, sem sombra de dúvida. Eles estão se comprometendo. Isso é verdade. Mas a formalidade, se a questão trouxer, vai estar errada. Porque a formalidade, eles não vão repetir as mesmas palavras, eles vão prometer a mesma coisa, mas não as mesmas palavras. Tá? Eles não vão falar as mesmas palavras. A promessa é a mesma, mas as palavras proferidas não, o que vai tornar a alternativa incorreta. Eu estou batendo nesse ponto, gente, porque eu já errei uma questão dessa. Né? É claro que os vereadores vão ter que fazer o compromisso, com certeza. Pois é, aí lá no regimento não estava. Aí errei. Recorri, mas não, sem fundamento algum, meu recurso. Eu até concordei com a banca. Tá? Muita atenção. Seguindo. Parágrafo 2º. Durante o compromisso, todos os presentes permanecerão de pé. Né? Não é sentado. Isso é uma formalidade. Ah, professor, no dia eu vi todo mundo sentado. Na prática é uma coisa. No papel, é isso que a banca vai cobrar de você. No papel, tem que obedecer o que está no papel para a prova principalmente. Parágrafo 3º. O compromisso se completa com a assinatura no livro de termo de posse. Cada parlamentar vai lá e faz a sua assinatura. Parágrafo 4º. Prestado o compromisso por todos os vereadores, o presidente dar-lhes-á posse, com as seguintes palavras: declaro empossados os senhores vereadores que prestaram compromisso. Então, encerrou todo o procedimento. O presidente da sessão solene vai declarar todo mundo empossado. Parágrafo 5º. O vereador diplomado que não tomar posse na data estabelecida neste regimento terá o prazo de 30 dias para fazê-lo, extinguindo-se automaticamente o mandato daquele que não o fizer, salvo por motivo de força maior reconhecido pela Câmara. Então, se tiver doente, a Câmara vai e pode reconhecer, pode passar até mais tempo. Mas se no dia 1º de janeiro ele não compareceu para tomar posse, ele tem o direito de ainda tomar posse em até 30 dias. Tá? E aqui eu chamo sua atenção também, normalmente outros regimentos mudam esse prazo. É de 15, é de 20, é de 10, aqui em São Luís é 30. Então, grave o 30 dias. Se não fizer nos 30 dias e não houver motivo justo, vai perder o mandato. A gente diz que extinguiu o mandato dele. Parágrafo 6º. O compromisso de que trata o parágrafo anterior, né, quando, por exemplo, era para tomar a posse no dia 1º de janeiro, mas tomou nos 30 dias seguintes. Então, o compromisso que ele for prestar nesse período, esse compromisso vai ser prestado em sessão ordinária perante a mesa diretora. A mesa diretora vai estar trabalhando, o vereador que não tomou posse lá no dia 1º de janeiro vai tomar nos dias seguintes e vai ser tomado numa sessão ordinária perante a mesa diretora. Ponto final. Artigo 6º. Tendo prestado o compromisso uma vez, ficará o suplente de vereador dispensado de fazê-lo novamente, em convocações subsequentes, e da mesma forma preceder-se-á em relação à declaração de bens. Então, todas as vezes que o suplente for chamado, ele não precisa prestar compromisso todas as vezes, fazer declaração de bens. Ele já fez isso na primeira vez,
de sua convocação. Então, quando ele for convocado novamente, vai dispensar esse compromisso e a declaração de bens dele. Tá? Artigo 7º. Por ocasião da posse, o vereador ou suplente convocado escolherá o nome do parlamentar com que deverá figurar nas publicações e registros da Casa, de que fará publicação escrita à mesa, assim como de sua filiação partidária. Então ele vai escolher o nome que ele quer usar como parlamentar e faz essa comunicação à Casa e diz qual é o partido que ele faz parte, comprova, né, o partido. Parágrafo 1º. O nome do parlamentar compor-se-á, salvo juízo, quando há juízo do presidente, o presidente pode autorizar outra forma, mas a regra é assim, a fim de serem evitadas confusões, né, para não haver divergências ou confusão entre nomes de parlamentares, o nome dele vai ter que ser composto de apenas de 2 elementos, o nome e um prenome, 2 nomes ou 2 prenomes. Então, por exemplo, meu nome completo é José Anderson Abreu Rocha. Esse é meu nome, certo? Eu tenho 2 prenomes, que é José e Anderson. E eu tenho 2 sobrenomes, que é Abreu e Rocha, certo? Aqui no regimento, ele coloca nome como se fosse algo principal dentro do nome completo, tá? Ou outro termo utilizado. Por exemplo, o nosso presidente atual ainda, né, até o final de 2018, da Câmara de São Luís, é o vereador Astro Diogum, né? Ele tem 2 nomes ligados por um conectivo, Astro e Ogum. Então são 2 nomes, certo? O nome dele não é nenhum desses 2. O nome dele, pesquisando no site do TSE, da Justiça Eleitoral, a gente encontra Generval Martiniano Moreira Leite. Então não tem problema utilizar outro nome, né? Mas pode ser o nome próprio da gente ou outro nome que a gente é chamado, mais conhecido também, certo? Então, o importante é saber que tem que ter 2 palavras via de regra. Mas, por exemplo, no nome dele já tem 3, né? Apesar de ser uma ser conectivo. Mas tem outro vereador, por exemplo, o Pedro Lucas Fernandes. Os 3 termos são nomes e sobrenome, né? Então, houve aqui um juízo do presidente para autorizar que o parlamentar utilizasse 3 termos, mas a via de regra são apenas 2, né? 2 elementos. Parágrafo 2º. A alteração do nome parlamentar deverá ser comunicada por escrito à mesa. Parágrafo 3º. O suplente de vereador não poderá ser eleito para os cargos de mesa, nem para suplente dos secretários. A gente viu, já mencionei para você, que a mesa contém 9 membros. Quando o parlamentar for suplente e ele assumir o mandato enquanto há um afastamento do titular, ele não pode compor nenhum dos cargos da mesa, nem ser presidente, nem ser vice, nem ser secretário, e também não pode ser suplente de secretário. Se o secretário não tiver nenhum dos 5, ele ir lá ocupar. Isso é ser suplente, né? Nem isso ele vai poder ser. Ele pode ser outros cargos, mas não da mesa diretora. Artigo 8º. Na sessão solene de instalação da Câmara, não havendo presença da maioria absoluta dos vereadores, o presidente da sessão de instalação da legislatura convocará sessões sucessivas até que seja estabelecido o quórum exigido para a eleição da mesa, que deverá ser eleita antes de iniciada a primeira sessão legislativa ordinária, que a gente viu anteriormente, que é no dia 2 de fevereiro, né? Primeiro filho seu que nasceu foi dia 2 de fevereiro, já memoriza essa data. E os outros? 17 de julho, 1º de agosto e 22 de dezembro. Sempre faça esse exercício para memorizar. Esse eu sei porque aqui na Assembleia do Estado do Maranhão é a mesma data, no Congresso Nacional, que toda hora a gente trabalha direito constitucional, também tem a mesma data, então não tem como confundir. Mas se modificasse aí, poderia confundir, tinha que ficar revisando várias vezes até memorizar de vez. Certo? O que isso aqui apresenta? Via de regra, aquela primeira sessão legislativa, ela tem a necessidade de ter a maioria absoluta dos vereadores para acontecer. Então, nessa primeira sessão, a sessão solene de instalação da legislatura, exige esse quórum mínimo da maioria absoluta.
Porque é nesse momento também que vai acontecer a eleição da mesa diretora, para iniciar os trabalhos da mesa diretora. Se no dia 1º não tiver, entendo que no dia 1º vai acontecer a posse de quem estiver presente e faz-se a convocação pelo ainda o mesmo presidente das sessões seguintes, no dia 2, no dia 3, no dia 4, até haver o mínimo da maioria absoluta, que a gente viu que de 31 a maioria absoluta é 16. Tendo 16, a gente pode fazer a eleição da mesa diretora para coordenar os trabalhos do primeiro biênio da legislatura, né? A mesa vai começar os trabalhos no início da primeira sessão legislativa ordinária, que friso mais uma vez, né? Redundantemente, mas é isso mesmo que sempre vou fazer, é no dia 2 de fevereiro. Então pode esperar até um mês aí praticamente até haver essa eleição da mesa diretora. Artigo 9º, então, o assunto que sempre já estava falando, a composição da mesa diretora. A mesa da Câmara Municipal, com mandato de 2 anos consecutivos, compor-se-á do presidente, dos primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes e dos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto secretários, eleita pela maioria absoluta dos vereadores mediante chapa única, e a ela compete privativamente, ou seja, a Câmara estabeleceu que a sua mesa tem como competência privativa, inciso 1, sob a orientação da presidência, dirigir os trabalhos em plenário. Inciso 2, propor projetos de decreto legislativo, dispondo sobre, a linha A, licença ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo. B, autorização ao prefeito e ao vice-prefeito para, por necessidade de serviço, ausentar-se do município por mais de 15 dias. Se for até 15 dias, não precisa de licença da Câmara, né? Essa licença vai ser concedida através de uma iniciativa privativa da mesa diretora, através de um projeto de decreto legislativo. 3, propor projetos de resolução, já é outra matéria. No inciso 2 era decreto legislativo, no inciso 3 é projetos de resolução, dispondo sobre a linha A, licença aos vereadores para afastamento do cargo. A linha B, criação de comissões especiais de inquérito na forma prevista neste regimento. Tá? Também é competência ainda da mesa diretora de forma privativa, ou seja, só ela pode iniciar esse assunto na casa. Elaborar e expedir mediante ato a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-la quando necessário. Ela faz o encaminhamento para que o prefeito faça a compilação e posteriormente haja a aprovação da lei orçamentária anual. 5. Suplementar mediante ato as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite de autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, né? Eu vou ajustar de alguma forma, mas vou ter que abrir mão de outra dotação orçamentária feita anteriormente. 6. Devolver à Secretaria de Fazenda do município o saldo existente na Câmara ao final do exercício proveniente dos repasses recebidos. No ano é aprovado o orçamento do ano seguinte. Beleza, no ano seguinte houve o cumprimento do que a lei orçamentária previa, só que a Câmara previu que ia gastar X e gastou um pouco menos que o X. Então, o que sobrou ela vai ter que devolver para a prefeitura fazer a organização orçamentária, porque é o prefeito que faz a organização de todo o orçamento do município. Ele tem que guardar a obediência, a independência do poder legislativo, mas é ele que faz a compilação do orçamento único do município. 7. Enviar ao prefeito, a Câmara ainda, através da mesa diretora, ela que vai enviar ao prefeito até o dia 15 de março de cada ano as contas do exercício anterior, do ano que passou, para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, um órgão estadual, como já falei. 8. Assinar os autógrafos dos projetos de lei destinados à sanção do prefeito e promulgação pelo chefe do Legislativo. Ou seja, todos os projetos de lei que são aprovados pela Câmara Municipal,
eles têm que passar por autógrafos, que é um atestado, é a assinatura, né? Mas não é só isso, é um atestado de que todas aquelas redações constantes no projeto de lei que está sendo encaminhado ao prefeito são as que devem ser analisadas por ele diante de todas as alterações que o projeto passou na casa. Então vamos fazer a nossa assinatura, fazer um autógrafo certificando que este é o texto que o prefeito deve analisar. Ou então que o chefe do legislativo deve promulgar. 9. Autorizar a publicação de pronunciamentos, exceto os que envolverem ofensas às instituições nacionais, propaganda de guerra, subversão da ordem política ou social, preconceito de raça, religião ou de classe, configurarem crimes contra eu não sei o que, porque no arquivo que tem lá no site da Câmara não aparece o que é, mas tudo bem, crimes contra alguma coisa, ou contiverem incitamento à prática de crimes de qualquer natureza. E 10. Encaminhar ao prefeito somente pedidos de informações sobre fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sobre fato sujeito à fiscalização da Câmara. Artigo 10. Compete ainda à mesa diretora, no caso de procedimento incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, aplicar aos vereadores as seguintes sanções. Então, o que a mesa diretora pode aplicar como sanção aos vereadores? 1. Advertência. 2. Censura. 3. Inquérito. Ou 4. Prisão em flagrante. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 3 e 4 que tratam de inquérito ou prisão em flagrante, a presidência encaminhará o inquérito ou o ato de prisão em flagrante com o detido à respectiva autoridade para fins da lei própria. O que isso significa? Quando abrir o inquérito, a Câmara deve encaminhar ao Ministério Público para tomar as providências devidas, né, sobre o acontecido, ou então, se ocorreu a prisão em flagrante, tem que encaminhar junto com o preso, né, que ele chama aqui de detido, ele e os autos da prisão para a autoridade policial competente para tomar as providências e ao Ministério Público também para entrar com ação penal cabível. Parágrafo 2º. A inobservância deste artigo, assim como porte ou exibição de armas, importarão falta de decoro parlamentar. Então, via de regra, portar armas ou exibir armas, mesmo que sejam os vereadores, eles não pode estar na Câmara portando arma, né? Isso vai importar falta de decoro parlamentar, podendo incidir em advertência, censura, inquérito ou prisão em flagrante. Seguindo, para finalizarmos os últimos pontos, artigo 11. Para suprir a falta ou impedimento do presidente em plenário, prestem atenção, não é substituir o presidente em todas as atividades, é apenas no plenário. No dia o presidente não foi, o que vai acontecer? Serão chamados ao exercício da presidência o primeiro, segundo e terceiro vice-presidente, na ordem, né? Se o primeiro não tiver, chama o segundo, se o segundo não tiver, chama o terceiro. Eleitos junto com os membros da mesa, e na ausência dos vice-presidentes, caberá aos secretários, também pela ordem, exercerem a referida função. Chama primeiramente o primeiro secretário, depois o segundo, terceiro, quarto e quinto, até eles poderem exercer essa função de presidente na ausência deles. Parágrafo 1º. Ausentes em plenário, também os secretários, né? Digamos, o presidente está lá, mas o presidente precisa de secretariado, e os secretários não estão lá. O presidente convidará qualquer vereador para essa substituição de caráter eventual. Tá? Parágrafo 2º. Ao primeiro vice-presidente compete ainda substituir o presidente fora do plenário em suas ausências, impedimentos ou licenças, ficando investido na plenitude das respectivas funções, lavrando-se o termo de posse. Então, quando houver ausência, impedimento ou licença, o primeiro vice-presidente, além de ter que substituir o presidente no plenário, ele também vai ter que fazer as vezes de presidente perante todas as demais funções, mas não apenas no plenário mais. Parágrafo 3º. Na hora determinada para o início da sessão, cumpre-se o estabelecido na lei orgânica do município. Segue o baile. Lei orgânica do município, gente, para quem não sabe, é uma espécie de constituição do município.
Essa lei orgânica tem que obedecer à Constituição Estadual e à Constituição Federal, mas é uma norma suprema aqui no município de São Luís. Qualquer outra norma, inclusive aqui o regimento, se afrontar a lei orgânica, vamos ter uma incompatibilidade dessa norma inferior perante a lei orgânica. Artigo 12. As funções dos membros da mesa cessarão: 1. Pela posse da mesa eleita para o mandato subsequente. 2. Pela renúncia apresentada por escrito. E 3. Pela perda ou extinção do mandato de vereador. Esses casos veremos mais à frente. Então, quando a mesa eleita tomar posse, as funções dos anteriores membros vai cessar. Também, quando o próprio membro renuncia, ou seja, é um ato unilateral dele, ele próprio, por vontade própria, não quer mais ser membro da mesa. Ele vai ter que fazer isso por escrito. Não pode ser uma renúncia, por exemplo, verbal, oral, tá? Tem que ser por escrito. E também os casos de perda e extinção, mais à frente veremos. Um caso já vimos, né? Que a extinção do mandato vai acontecer quando o vereador, devendo tomar posse no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, não tomou e nem tomou posse nos 30 dias seguintes, vai haver a extinção do seu mandato. Artigo 13. Os membros eleitos da mesa diretora assinarão o respectivo termo de posse. Assim, quando entrarem na mesa diretora, eles vão assinar o termo de posse no cargo de membros da mesa diretora. Artigo 14. Para finalizarmos, dos membros da mesa em exercício, apenas o presidente não poderá fazer parte de comissões. Essa é uma informação importantíssima. Por quê? Na Câmara Municipal de São Luís, há 15 comissões permanentes, que vão durar todos os 4 anos do mandato dos parlamentares, e também há 4 tipos de comissões temporárias: comissões especiais, comissões parlamentares de inquérito, comissões de representação e comissões de investigação e processante. Qualquer uma dessas, todos os membros da mesa poderão ocupar, seja as permanentes, seja qualquer comissão temporária. Excepcionalmente, o presidente da mesa não vai poder ocupar nenhuma comissão. Então fica fácil, né? O presidente não pode ocupar nenhuma comissão, seja permanente, seja temporária. Já os demais membros, primeiro, segundo e terceiro vice, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto secretários, também vão poder ocupar qualquer comissão. Só não o presidente, ponto final. Parágrafo único. A mesa reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em dia e hora pré-fixados, a fim de deliberar por maioria assuntos da administração da Câmara. Então, todos os meses é uma reunião ordinária, já está marcada previamente, só falta dizer o dia e a hora, mas é necessária essa reunião que aconteça uma vez no mês, pelo menos, que vai acontecer para eles trabalharem o assunto da administração da casa. Pode acontecer mais vezes? Pode. Aí vai ser chamado de reunião extraordinária. Mas a ordinária necessariamente tem que acontecer uma vez por mês. Muita atenção, porque não é uma vez a cada quinzena. Algumas câmaras estabelecem isso. É uma vez a cada 2 meses. Também outras câmaras estabelecem isso. Então, o que a prova pode fazer? A banca que já organizou algum concurso de câmara se atém nesses detalhes, né? O que eu posso diferenciar dessa câmara que eu estou elaborando o concurso agora? Isso aqui é diferente da outra. Então, vamos ver se o candidato está atento a isso, tá? Assim, encerramos a leitura dos artigos. Vou fazer uma pausa neste vídeo, porque já estamos chegando em 50 minutos. No próximo vídeo faremos uma compilação de toda essa análise que fizemos aqui lendo, né? Agora vai ser uma análise mais corrida, vai ser uma análise mais desenhada para facilitar a sua compreensão, sempre facilitando para que você possa acertar todas as questões. Esse é o meu objetivo, tá bom? E logo em seguida faremos também algumas questões que elaborei sobre o tema, como que a banca pode cobrar isso de você. Até o próximo vídeo, só um instante a gente já volta.